mais conceituados do nosso planeta, Heráclito de Éfeso. É com você, Patrícia. Bom dia. Heráclito de Éfeso foi um filósofo pré-socrático que recebeu o nome de pai da dialética. Ele problematizava a questão de mudança e ele recebeu o apelido de obscuro porque ele tinha sérios preconceitos contra pobres e ele se recusou a participar da política pelo motivo de desprezar os poetas, filósofos e desprezo pela religião. Bom dia. Heráclito de Éfeso foi um filósofo pré-socrático que recebeu o nome de pai da dialética. Ele problematizava a questão de mudança e ele recebeu o apelido de obscuro porque ele tinha sérios preconceitos contra pobres e ele se recusou a participar da política pelo motivo de desprezar os poetas, filósofos e desprezo pela religião. Segundo Heráclito, o fogo é um elemento primordial de todas as coisas. Tudo se origina por rarefação e tudo flui como um rio. O cosmos é um só e nasce do fogo e é de novo pelo fogo consumido em períodos determinados em ciclos que se repetem pela eternidade. Dentro do pensamento de Heráclito, Deus não tinha aparência ou forma de algum homem ou animal. Heráclito achava que Deus não era nem criador nem onipotente. Heráclito limitava-se a acreditar que Deus parecia com os opostos. Deus é dia, noite, inverno, verão, guerra, paz, sociedade, fome, mas se alternam como o fogo, quando se misturam em incenso e se denominam segundo o gosto de cada. Por não acreditar na medicina, Heráclito veio a falecer por sérios problemas de saúde. Nesse argumento, podemos ver que Heráclito considerava as diversas divindades da mitologia grega, que eram adoradas pelos homens, de seu gosto, de seu tempo, como sendo apenas fogo misturado a diferentes tipos de incenso. Agora é com você, Estamos aqui com o professor de filosofia, Eduardo, que vai nos falar mais sobre Heráclito. Eduardo, qual é a importância do pensamento de Heráclito para a filosofia? Bom, o Heráclito, ele é, como nós falamos, né? Você disse aí, não sei se você comentou, mas ele é um pré-socrático. O que significa ser pré-socrático? Significa que ele tem o seu pensamento focado na interpretação da física. Sabe o que é física? Física é a natureza, né? A natureza enquanto constituição do cosmos. Então, o Heráclito, ele tem uma importância muito grande porque ele lê a realidade a partir da dualidade, né? Ele lê a realidade a partir do que posteriormente atribuíram a ele, né, um pensamento de dialética, quer dizer, dois princípios que regem o mundo, e a harmonia entre esses dois princípios é que faz a constituição da realidade, né? A transformação, a mudança, né? Esse pensamento não linear, né? Circular, que o Heráclito propõe para a gente nos seus aforismos, eu acho que é a grande inovação dele para a filosofia. Ele é muito importante porque mesmo posteriormente foi ele que inspirou várias reflexões filosóficas, não só na época dele, né, na época antiga, mas a modernidade, como Hegel, Kierkegaard, o próprio Nietzsche, né, um filósofo contemporâneo, vai no cerne desse pensamento do Heráclito, e tem o Heráclito como uma fonte sempre de inspiração para filosofar, porque é a dialética, é a mudança, a transformação, e ele propõe isso. E é o que a gente mais está vendo hoje em dia. Grava. Qual é a arqué dele? Arqué. Você sabe o que é arqué? Não. Então, arqué significa, dentre várias traduções que a gente pode trazer do grego, significa princípio. Quando você pergunta qual é a arqué do Heráclito, parece que ele tem um instrumento, né? E cada um tem um arqué. Minha arqué é essa, minha arqué é aquela, minha arqué é aquela outra. Parece tênis. Né? Eu tenho uma arqué assim e uma arqué assado.
Mas na verdade é porque esses autores pré-socráticos, buscando essa interpretação da physis, eles querem buscar um princípio de organização dessa physis, de ordenação dessa physis, a partir dela própria, coisa diferente que a mitologia fazia, porque a mitologia ela buscava a explicação dessa natureza, da physis, do mundo natural, em algo exterior a ela, né, nos deuses, em personificações humanas. Os filósofos pré-socráticos, eles vão na própria natureza e tentam descobrir na natureza um elemento que organiza, ajuda a organizar essa natureza. Mas, no entanto, a gente tem que tomar cuidado com Heráclito, porque o Heráclito ele era conhecido como o obscuro também, sabia? Então, conhecido como o obscuro. Por quê? Porque ele fala por metáforas. Né? Ele realmente, quando o Tales de Mileto fala arqué é a água, ele quer dizer que é a água. Quando Pitágoras de Samos diz que arqué é a quantificação, o número, né? É aquilo. Quando outros vão dizer que o apeiron, né? O átomo, vários outros pré-socráticos, eles estão dizendo aquilo mesmo. O Heráclito não. Né? Se você tiver uma leitura superficial do Heráclito, você vai falar, ele trata essa arqué, quer dizer, esse princípio de ordenação da natureza, do cosmos, ele diz que é o fogo. Mas não é o fogo propriamente dito. Como o Tales falava que era água. Quando o Tales falava era água, era água. A peiron, o ar, o ilimitado, o número, o átomo, ele está querendo dizer aquilo. O Heráclito não. O Heráclito ele utiliza o fogo para exemplificar, ilustrar uma característica na natureza, um princípio que organiza essa natureza, que é a transformação, a mudança. O fogo é a maior, dos elementos da natureza, ele é o elemento da transformação, é o que transforma tudo. Já colocou a mão no fogo? Já queimou? O fogo transforma tudo que entra em contato. Põe um papel no fogo, né? Põe sua mão no fogo, ela não vai sair a mesma, ela vai se transformar. Porque o fogo é isso, é o elemento que mostra a transformação. E o Heráclito diz que a natureza, a physis, o cosmos, né? Este mundo, tem um fragmento dele, né? Este mundo que nenhum homem ou Deus o fez, era e sempre será um fogo eternamente vivo. Quer dizer, ele está querendo falar que é essa natureza que sempre existiu, que sempre foi dessa forma, foi sempre como? Sempre foi transformação, mudança, uma constante mudança, o eterno fluxo, né, os chavões que a gente conhece do Heráclito, né, o eterno fluxo, o perene devir, a constante transformação. Então essa arqué dele é o fogo, mas o que quer dizer ser o fogo? Quer dizer que a natureza, a physis, o princípio que organiza o mundo, o cosmos, é a constante transformação, é a mudança. Você considera o Heráclito como um filósofo crítico que gerou muitas polêmicas? E por quê? Eu acho que dentre os pré-socráticos ele deve ser o mais polêmico de todos, mesmo porque ele era tido como obscuro. Hoje ele seria tratado pela psicologia como um misantropo, como um antissocial, uma pessoa que tem um síndrome do pânico, sei lá, porque ele não gostava de gente. Ele morava no alto de uma montanha lá, comendo raiz, e não gostava que atormentassem. Normalmente, esses filósofos pré-socráticos, os pensadores, os notórios, eles participavam das confecções de leis da cidade. Faziam as leis, ajudavam a fazer as leis da cidade. E certa vez, por quê, né, a pergunta de por que ele é polêmico, né, certa vez um político da cidade foi, se brincar até na boa vontade, pedir para o Heráclito ajudá-lo a confeccionar as leis de Éfeso, que é a cidade em que ele residia. Ele morava, nasceu, morreu, foi criado, jogava bola e tudo mais. Né? E ele excomungou o cara, né? Xingou, deve ter xingado o cara bastante, porque ele era realmente muito arredio com as pessoas. E escreveu um fragmento. Engraçado que o Heráclito, o que vocês estudam, que é a base do Paes, né, que vocês estudam no Paes, é só o pensamento cosmológico do Heráclito. O Heráclito ele tem um outro tipo de pensamento também. Né? Ele tem um pensamento alto tambor. Ele tem ele escreve sobre política, ele escreve sobre retórica, né? Ele escreve sobre divindades, escreve sobre o oráculo de Delfos.
né? E de uns pensamentos políticos dele, é esse que surgiu depois dessa visita desse cidadão, que foi que ele disse: para que fazer leis para homens que quando olham não enxergam e quando escutam não ouvem? Agradecemos ao professor Eduardo e até a próxima. Até mais.